Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora na segunda-feira, após o dia da Epifania, que aconteceu ontem, nos preparando para o domingo próximo, que será o dia do batismo do Senhor. E nós acabamos de ouvir a narração do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 12 a 17, e depois de 23 a 25. É um resumo, nós podemos perceber isso, da missão de Jesus. Então, aquele menino que nasceu da Virgem Maria, que veio do céu e é Deus, que tem duas naturezas, a divina e a humana. Ele agora crescido, ele começa o seu ministério, sua pregação. Interessante que Mateus deixa bem claro que isso aconteceu logo após Jesus ter sabido que João havia sido preso. João Batista, que depois vai morrer também decapitado. E aí Jesus, ele vai para a região de Cafarnaum, que vai dizer que no Antigo Testamento já dizia Cafarnaum, ali que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. Vocês notaram que aqui está dizendo que é a Galiléia dos pagãos. Jesus veio justamente para converter os pagãos. Ontem eu falava para vocês que aquela manifestação de Jesus, a epifania do Senhor aos 3 reis magos, trazia como motivação maior justamente isso. Ele não veio somente para os santos, ele veio principalmente para os pecadores.
para aqueles que ainda não o conhecia e precisavam conhecer. E essa mudança que acontece no coração das pessoas dá-se o nome de conversão. A palavra conversão, uma maneira mais simples de entendimento, é mudança de rota, mudança de pensamento. Vamos imaginar os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, o Deus verdadeiro, na verdade, oferecendo sacrifício aos seus deuses, fazendo suas orações aos seus deuses, adorando os seus deuses, achando que esses deuses seriam os deuses certos. O nascimento do menino Jesus, que foi preparado desde o Antigo Testamento, vem mostrar agora aos pagãos que o verdadeiro Deus não são aqueles deuses que eles adoram. Não é os deuses dos romanos, nem os deuses dos africanos, nem os deuses também dos egípcios, dos persas. Não, o Deus único e verdadeiro é aquele que veio do céu e que sempre existiu. Ele sempre existiu. Por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada foi feito. E tudo se mantém pelo seu poder. Toda a criação existe por causa dele. A diferença é, os deuses dos pagãos são deuses frutos da criação do homem. O homem, precisando de Deus, acaba criando seus próprios deuses, em vez de se voltar para o Deus verdadeiro. Mas para acontecer essa mudança, essa conversão, como eu acabei de falar para vocês, era necessário que o próprio Deus se revelasse. Imagina, meus irmãos, se Deus não se revelasse, ia ser difícil nós chegarmos à compreensão do Deus único e verdadeiro. Mas ele se apresentou, ele se revelou, ele nasceu de uma mulher, como vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, chegando à plenitude dos tempos, Jesus nasceu de uma mulher. Chegando à plenitude dos tempos. Esses tempos que eram aguardados, esse tempo que era aguardado, que as pessoas estavam esperando. Aí ele veio e ele se mostrou. No evangelho de hoje, nós vemos uma coisa importante que nenhum Deus de outra religião havia realizado. O quê? Vamos dizer aqui, sua fama, aqui é Jesus. A sua fama se espalhou por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Se você for observar os deuses das religiões pagãs, e por isso que são deuses, olha, e é interessante que eu estou falando no plural, deuses, eu não estou nem falando o Deus, são deuses, porque os pagãos, eles tinham vários deuses, cada deus tinha uma função, o deus da fertilidade, o deus da chuva, e assim por diante. Só que esses deuses, em nenhum momento, eles se mexeram, em nenhum momento eles falaram,
Em nenhum momento eles expulsaram demônios. Em nenhum momento eles curaram os enfermos, os doentes. Totalmente o contrário de Jesus. Se movimenta, fala, expulsa os demônios com o poder da palavra dele, curava as pessoas. E aí, diante disso, as multidões seguiam, vindas da Galileia, da Decápole. Decápole quer dizer 10 cidades, né? Decápole. De Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. As pessoas estavam ali. E o que as profecias do Antigo Testamento falava a respeito dele estava acontecendo ali. Dizia no Antigo Testamento que o profeta, ou seja, aquele o enviado do Pai, ele iria fazer milagres grandes. E aí nós percebemos. Então, uma vez, meus irmãos, que Jesus agora ele se manifesta, ele se mostra, ele é o Deus verdadeiro, ele faz um convite aos pagãos. E o convite que ele faz aos pagãos é simplesmente essa palavra: convertei-vos, ou seja, mudem de vida, mudem de deuses. Venha a mim que sou o Deus verdadeiro, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus se aproximou na pessoa do próprio Jesus Cristo. Então se convertam. Em outro momento Jesus diz: e creiam no Evangelho. Diante de Jesus, todo o joelho deve se dobrar. No dia 3 agora de janeiro, a igreja comemorou ali a memória facultativa do preciosíssimo nome de Jesus. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E neste nome, é nele que está a salvação. A salvação de todo mundo. A minha salvação, a tua salvação, a nossa salvação, ela está somente neste nome, no nome de Jesus. Tudo por Cristo. Tudo por Ele, para Ele e com Ele. É nele que está a salvação. Os deuses dos pagãos não traz salvação nenhuma. Então Jesus montou o seu ponto estratégico para levar o evangelho justamente ali em Cafarnaum, que era uma cidade, uma região muito frequentada. Ali passavam pessoas de diversos países ali, passavam por ali. Então, naquele lugar, Jesus montou o seu quartel-general para que, nesse local, na medida que a palavra fosse anunciada, as próprias pessoas iam levando para os seus países, para as suas cidades, dizendo: encontramos um homem lá que é extraordinário. Ele faz cura, ele expulsa demônios. E, além de tudo, ele está fazendo um convite para que nós possamos mudar de vida e nos voltar para ele. Compreendeu? Essa é a manifestação. Deus se manifesta para que nós possamos mudar de vida. Eu pergunto para você: Jesus é o caminho? É a verdade? É a vida para você? Ele é o centro da tua vida? E aqui eu falo para os católicos.
Se você é católico, é porque você foi batizado. E uma vez que você foi batizado, Jesus tem sido o centro da tua vida. Tudo que você faz é por amor a Ele. Você louva, bendiz e agradece a Deus pela remissão dos seus pecados, dos nossos pecados, que aconteceu através daquele menino que nós comemoramos o seu nascimento esses dias, e que, na verdade, ele não é somente um menino, mas ele é Deus, ele é o Criador, o Redentor, o Salvador. Por ele tudo foi feito e sem ele nada foi feito. Então, ele é o centro da tua vida. Em quantos momentos do dia você se volta para ele? E esse é o convite de Jesus para todos nós nos dias de hoje. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aonde houver escuridão, Jesus precisa chegar para iluminar e tirar toda escuridão e toda treva. Aquele que nega Jesus, ele é um mentiroso, ele é discípulo do anticristo, é seguidor do anticristo, e até o próprio anticristo é ele que nega que Jesus é o Cristo e ele é o Filho de Deus. Depois você dá uma lida na primeira carta de São João, capítulo 3, do versículo 22 até o capítulo 4, de 1 a 6, que vai falar justamente isso, que aquele que nega o Cristo é um falso profeta. Quem aceita o Cristo é o verdadeiro profeta. Quem permanece conosco, de João, sabemos-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinais os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Agora veja, este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo o espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Então nós cremos que Jesus nasceu na carne. Nós cremos que ele veio do céu, que ele se fez carne no seio da Virgem Maria. Então aqui é o critério para saber quem é de Cristo ou não. Quem não professa a fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Rezemos, meus irmãos, pela conversão de todos aqueles que não creem que Jesus seja Deus, por aqueles que não creem em Deus, por aqueles que, infelizmente, estão seguindo as falsas religiões e não se voltam para a verdadeira religião. A verdadeira religião é a católica. É aqui que o Verbo divino, ele fundou a verdadeira igreja, a verdadeira religião. Aqui nós temos os sacramentos, os mandamentos para serem seguidos. Nós temos o sacrifício da Santa Missa. Nós temos a confissão, que ele mesmo deu o poder aos apóstolos para que pudesse ser feita. Aqui tem tudo. Aqui está o lugar. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus se aproximou. Galileia dos pagãos, e aí nós podemos chamar as nossas regiões, os nossos países, onde existe o paganismo. O Senhor está chamando à conversão, porque as trevas não podem continuar.
porque brilhou para nós uma grande luz, e esta luz é Jesus. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.